Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite vai girar em torno do seguinte tema: quando a unção faz a diferença. Meus queridos e amados irmãos, para desenvolvermos este tema, se faz necessário analisarmos o pano de fundo histórico desta passagem bíblica, para só então compreendermos porque a unção faz de fato e realmente a diferença. É preciso analisarmos a partir do seguinte ponto: a partir da escolha do primeiro rei de Israel. O primeiro rei que reinou sobre Israel foi um moço chamado Saul, e ele foi escolhido a partir de uma insistência do povo de Israel. Então eles vão até Samuel e faz a ele este pedido: que ele, Samuel, levantasse, falasse com Deus, orasse a Deus, e então levantasse sobre eles um rei. E segundo eles queriam ser iguais ou igual às outras nações, porque segundo eles, as outras nações, as demais nações, todas elas possuíam um rei, e eles queriam também que alguém reinasse sobre eles. Então Samuel falou com o Senhor, e Deus lhe disse: Samuel, dê ouvidos ao povo, porque eles não me estão rejeitando ti, eles estão rejeitando a mim, para que eu não continue reinando sobre eles. Então faz tudo o que eles estão te pedindo. Não era, repito, a vontade de Deus, não era, repito, o projeto de Deus que Israel tivesse um rei humano sobre eles. No entanto, Deus permitiu que Samuel ungisse um moço, que Samuel abençoasse um moço, e este moço, por sua vez, viesse posteriormente a reinar sobre Israel. E o moço escolhido foi um moço chamado Saul, da tribo de Benjamim, filho de um certo homem chamado Quis. E é interessante que a Bíblia mostra Saul aparecendo no cenário bíblico, caçando, procurando as jumentas do seu pai, que haviam se desgarrado, estavam perdidas. E conforme a Bíblia Sagrada também relata, este moço chamado Saul era um moço belíssimo, era um moço atraente. Segundo o relato bíblico, ele era o mais alto de todos os homens da sua tribo. Era um jovem que chamava a atenção. Dos ombros para cima, ele se sobressaía a todos os homens da congregação de Israel. E este moço foi o moço que Deus permitiu, repito, foi o moço que Deus permitiu para reinar em Israel. Até que enfim aconteceu o encontro de Saul com Samuel e vice-versa. E durante este encontro houve então o ato da unção. O ato da unção, talvez alguém não compreenda, talvez alguém sem entender questione o fato: se Saul não foi escolhido por Deus, se não era a vontade de Deus que Saul reinasse sobre Israel, então por que ele foi ungido? Olhe bem para mim, eu não sei se a minha explicação vai lhe satisfazer, mas eu entendo a partir do ponto de vista bíblico que para reinar ou para o ministério de rei era preciso que houvesse o ato literal de se derramar a unção sobre a cabeça daquele que estava sendo escolhido para ser rei. Aliás, no Antigo Testamento existiam 3 específicas funções para as quais eram necessárias que houvesse o ato literal de derramar o óleo da unção sobre a cabeça do indivíduo escolhido. No caso do profeta, no caso do sacerdote e no caso do rei. Aleluia. Ou como Saul foi permitido por Deus para que reinasse em Israel, então também se fazia necessário que ele fosse ungido. Deus deu a ele todos os direitos de um rei. Deus deu a Saul todas as regalias de um rei. Deus deu a
Saul toda a autoridade de um rei. Deus deu a Saul todos os privilégios de um rei, ainda que, repito, não fosse este o projeto de Deus. Mas já que o povo estava insistindo, já que o povo estava querendo, então Deus permitiu e levantou então a Saul para reinar sobre Israel. Mas, meus queridos e amados irmãos, permitam-me abrir um parêntese para lhes dizer que quando as coisas não acontecem dentro do plano, do projeto ou da vontade de Deus, não tem como dar certo. Quando nós tomamos decisões ou quando nós fazemos escolhas por nossa própria insistência, fora do plano, fora do projeto, fora da orientação de Deus, nós sofremos, nós padecemos. E me permitam usar uma expressão mais pesada: nós quebramos a cara, nós nos desiludimos, nós nos frustramos e acabamos como que desanimados e muitas vezes sem forças, e digo até duvidando dos projetos de Deus para as nossas vidas. Pois vejam só o que aconteceu. Deus então permitiu que Saul reinasse sobre Israel, e assim Saul começou a reinar, mas ele começou também a cometer alguns erros. E começou quando? Lá no capítulo de número 10, no versículo de número 21 e 22, quando Samuel reuniu toda a congregação de Israel em Mispá para apresentar a Saul ao povo, diz a Bíblia Sagrada que Saul se escondeu entre as bagagens. Eu começo a ver aqui como o primeiro erro cometido por Saul um ato de extrema covardia, um ato de extrema covardia. Foi o primeiro erro, foi o primeiro passo a caminho de um ministério fracassado. Foi um ato de covardia. E não adianta, não tendo chamada, você volta mesmo. Portanto, espera chegar a tua hora, espera chegar o teu momento, porque quando chegar a tua hora, Deus vai te revestir de autoridade. Quando chegar a tua vez, Deus vai te revestir de unção. Quando chegar a tua vez, Deus vai te revestir de ousadia. E aí pode aparecer o que aparecer, pode se levantar o que se levantar. Quando você parte, quando você avança, quando você vai debaixo da unção de Deus, não tem cão que te segure, não tem inferno que te atrapalhe, não tem demônio que possa barrar a marcha vitoriosa de um crente ungido por Deus. Mas espere pela sua chamada, espere pela sua chamada, espere pela unção que Deus reservou para você, porque se você se apressar, você volta. Se você se apressar, você volta. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus apenas para conseguir status, apenas para conseguir um nome, apenas para conseguir fama, apenas para ser querido, apenas para ser conhecido, apenas para ter o nome nos cartazes, nas faixas dos eventos. Meu santo, deixa eu te falar uma verdade que talvez você ainda não saiba. Não fique pensando que a vida de um profeta é vida de regalia. Não pense que a vida de um profeta é vida de fama, de sucesso, de holofotes, de entrevistas, de autógrafos. Não fique pensando você que a vida de profeta sai na televisão, dá entrevista nas maiores revistas nacionais. Não fique pensando que vida de profeta é fácil. É bem verdade que a unção, ela produz, ela traz dois tipos ou dois grupos de pessoas. Existem aquelas que nos admiram, que nos amam, que gostam da forma, da maneira como Deus nos usa, colocam a mão no nosso ombro e é uma amizade verdadeira, e oram por nós e choram conosco. Este é o primeiro grupo que a unção pode atrair, mas a unção também atrai muitos inimigos. Não queira saber como a unção atrai inimigos. Tem gente que, se pudesse, não queria mais te ver pregando, não queria mais te ver cantando, não queria mais te ver na igreja, não queria mais te ver nos púlpitos. Tem gente que, se pudesse, estava te vendo pelas costas. Mas isto não vai acontecer não, querendo eles aceitar ou não. A unção é que vai fazer a diferença. Na hora de Deus te levantar, na hora de Deus te usar, é a unção que vai determinar.